Vamos então iniciar o nosso culto a Deus orando, buscando a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus para as nossas vidas e para o entendimento que, sem dúvida nenhuma, o Senhor vai colocar nas nossas vidas, na nossa mente, pedindo mesmo, suplicando mesmo que o Senhor nos dê entendimento. Infelizmente, com muita tristeza, eu afirmo que o nosso povo não tem entendimento, né? Então, peço a compaixão de Deus, peço a misericórdia de Deus, para que a gente tenha entendimento de tudo, não só das coisas santas, mas das coisas do mundo também. Senhor nosso Deus, Senhor Pai, amado, santo, poderoso, Senhor tremendo, nós louvamos, adoramos, bendizemos, glorificamos o Senhor e nos encontramos aqui, Senhor, para prestar ao Senhor um culto de louvor, de adoração, um culto em espírito e em verdade. Suplico, Senhor, que o Senhor use desta tua infinita graça e compaixão para nos dar o entendimento, para que a verdade se sobressaia, que a gente não precise se desgastar tanto para mostrar a verdade. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui para te adorar, para te cultuar. Estamos aqui para, juntos, todos nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Só assim nós podemos adorá-lo verdadeiramente. Então eu suplico, fala conosco. Esta é a oração que eu faço, com ações de graças, te louvando, Senhor, e te agradecendo no nome poderoso, santo, no nome sagrado do nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muito tempo, entendam, por favor, o que eu estou dizendo e o que eu vou dizer. Eu não tenho nenhum problema em ser bombardeado, criticado, nenhum. Sinceramente, não tenho problema nenhum. Eu só fico triste, não pela crítica, não pela perseguição. Eu fico triste pela falta de entendimento das pessoas. Então, há muito tempo eu sou bombardeado, ridicularizado, porque eu faço a Santa Ceia no rádio. Vocês não sabem as coisas que eu ouvi, né? Bom, e agora que os cultos, de uma maneira geral, estão suspensos, como é que vai ser feita a Santa Ceia? Né? Me parece que os pastores estão, pelo menos até onde eu sei, pedindo para que os fiéis fiquem em casa e assistam o culto pela internet. Isso a gente já vem fazendo há anos, né? Mas tudo bem, não é sobre isso que eu quero falar. Só estou lembrando, isso eu lembro. Eu estou lembrando
àqueles que criticam, né? Eu sei que criticam por falta de entendimento, eu sei, né? Mas a crítica não deixa de ser crítica, né? É crítica, olha. Mas tudo bem, não tem problema. Sexta-feira, alguém, eu não me lembro a pergunta, mas a minha resposta foi que a oração não muda o coração de Deus. Aquilo que está decidido é o que vai acontecer. A oração não muda o coração de Deus. Aliás, não há nenhuma passagem na Bíblia que diga o contrário. Tem uma que diz que a oração move as mãos de Deus, mas não muda o coração de Deus. E eu me entristeci um pouco na sexta-feira, porque, infelizmente, algumas pessoas são boazinhas com a gente, são simpáticas, agradáveis, até que a gente está falando aquilo que agrada a elas. Quando a gente fala algo que vai contrário ao que elas creem, pronto, aí a pessoa deixa de ser simpática e agradável, né? Ela quer nos convencer do que ela acredita. E eu não vou me convencer do que você acredita. Eu me convenço daquilo que a Bíblia, no seu texto e contexto, diz a respeito dos assuntos, né? Então, deixa eu dizer para você, eu sou um estudioso da Bíblia, não sou só um pastor, um professor de teologia, não sou só um crente, eu sou um estudioso da Bíblia. E não comecei a estudar a Bíblia ontem, não. E eu não posso aceitar doutrinas erradas, mesmo que sendo faladas por pessoas respeitáveis, né? Eu tenho que ficar com a verdade. A verdade do texto no contexto. Então eu fui criticado, algumas pessoas foram até grosseiras comigo, não sei porquê, a grosseria, né? Entendo, mas tudo bem. Então eu quero hoje falar com você, quero tentar fazer você entender que Deus não se arrepende, Deus não muda de ideia. Vou tentar aqui com todas as minhas forças e com a graça de Deus, fazer você entender que as nossas orações não são trocas de favores e pedidos a Deus. O nosso relacionamento com Deus através da oração vai muito além disso. Então, eu quero que você entenda, eu não quero que você concorde comigo, né? Mas eu quero que você use a Bíblia para discordar. Texto no contexto, não se esquecendo do que você já leu, do que você está lendo e do que você vai ler. Não se esquecendo de que a Bíblia não muda. E como a Bíblia não muda, Deus não muda. Ele falou que ele não muda. E se você abrir aí a sua Bíblia em Números, capítulo 23, versículo 19, você vai ouvir Deus falando.
Eu só quero ler a parte A. Por que você vai ler a parte A? Porque a parte B foge um pouco daquilo que a gente vai falar. Eu não quero te convencer de nada. Eu só não quero que você viva no engano. Ah, mas tudo bem, eu creio assim. Tudo bem. Se você quer viver assim, viva. É um problema seu. Eu vou fazer a minha parte. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha, e foi usado demais aquela passagem, né, de Ezequias, quando Ezequias ora, né, e Deus acrescenta a vida dele 15 anos. Eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda. E não quero que você use a Bíblia naquilo que te agrada somente. A gente fala muito que Deus é o mesmo ontem, hoje, será amanhã. Deus não muda. O irmão está escrevendo aqui que a Bíblia está cheia de exemplos de Deus mudando de opinião. Olha, Deus não muda de opinião, irmão. Deus não muda. A primeira coisa que nós precisamos entender é que isto é muito comum entre os cristãos. As pessoas acharem que a nossa oração muda o coração de Deus. E as pessoas gostam de usar o rei Ezequias para falar sobre isso. Deus se arrependeu? Vamos usar o caso de Ezequias. E você precisa entender isso. É importante você entender. Porque existem igrejas denominacionais neopentecostais afirmando que Deus vai livrar os crentes das doenças, das pandemias. Deixa eu dizer para você, não vai. Isso é mentira. Que isso é coisa de não sei quem, é coisa de não sei quem, é coisa do diabo, é coisa da mídia, né? O que tiver que acontecer comigo, vai acontecer. O que tiver que acontecer com você, vai acontecer. Quando a gente lê na Bíblia que Deus se arrependeu, nós precisamos entender o seguinte. Primeira coisa que você precisa entender. Qual era a vontade de Deus naquele caso? Você sabe? É óbvio que não. Nem eu. Era a vontade, especificamente no caso do rei Ezequias, era a vontade dele que ele morresse naquele momento em que o profeta disse para ele, acerta a tua vida aí, porque você vai morrer. Era a vontade de Deus? Ou a vontade de Deus ainda era que ele tivesse mais 15 anos de vida? E deixa eu dizer uma coisa para você. Esta minha maneira teológica de entender a Bíblia não é só minha. Existem outros grandes, eu não sou grande, eu sou
insignificante. Mas existem grandes estudiosos e pensadores da Bíblia que têm esta maneira de pensar. E eu passei o final de semana estudando e meditando para hoje falar isso para você. Depois que eu falei tudo aquilo na sexta-feira e recebi, não sei o quê, pessoas sendo grosseiras até, falei, eu vou estudar mais, porque se eu estiver errado eu tenho que levar a verdade. Certo ou errado, a verdade precisa ir. E aí eu fui ver que este entendimento bíblico compactua com grandes teólogos, como Augusto Nicodemos. O que as pessoas não entendem é que, primeiro, Deus não é homem. As pessoas não conseguem entender. Deus não é homem, Deus é espírito. Mais uma vez eu vou falar para você. Quando você estiver lendo a Bíblia e você lê lá Deus, entenda que Deus não é homem. Deus não tem olhos, não tem orelha, não tem boca, não tem garganta. Deus não tem mãos, Deus não tem coração, Deus não tem pés. Deus não tem cabelo, barba. Deus é espírito. Entenda isso. Mas por que diz que o coração de Deus? Isto é linguagem para o nosso entendimento, isso é linguagem figurativa. Se você for ler em Gênesis capítulo 6, você vai encontrar lá, né? Deus dizendo, me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Deus não é homem. A Bíblia está dizendo, Deus não é homem para se arrepender. Quem se arrepende é o homem. Porque se Deus se arrependesse, Deus seria falível. E a Bíblia diz que Deus é infalível. Se Deus se arrependesse, e se as nossas palavras conseguissem mudar Deus, Deus seria tão pequeno quanto é o homem. Deus é infalível. Mas está escrito na Bíblia que Deus se arrependeu. Mas é uma maneira de se fazer, é uma maneira de se escrever para mostrar que Deus tem sentimentos. Não é porque Deus... então a Bíblia está mentindo? Não, claro que não, óbvio que não. Mas como é que vai se dizer que Deus tem sentimentos? Se ele não é homem, se Deus não tem alma. É usando termos que os homens adotam. O homem se arrepende. Quantas vezes a gente fala alguma coisa e depois fala, não deveria ter falado, estou arrependido. A gente se arrepende dos pecados que nós cometemos. A gente peca, faz uma bobagem sem fim, depois a gente se arrepende. Então, a Bíblia, nós precisamos entender, nós estamos lendo, Deus não é homem. Isso você tem que ter na sua cabeça. Quando diz que Deus se arrependeu, o escritor está usando uma palavra que se aproxima do homem. E aí quem não estuda, quem lê, só lê, acha que Deus se arrepende. Ora, se Deus é onisciente, não se esqueça, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Deus sabe tudo.
Não tem como ele se arrepender. É como se a vida, o tempo, estivesse assim na frente de Deus, ó, aqui. O passado, o presente e o futuro. Deus está vendo tudo. Não tem como ele se arrepender. Deus é imutável. Deus não muda. Se ele é imutável, como é que ele vai mudar? Como é que ele vai se arrepender? Vou chegar lá, meu irmão. Tudo isso que eu falei, tá? É antropatismo. Tudo isso que eu acabei de falar, eu vou chegar lá. É que eu estou evitando usar esse tipo de palavra. Mas tudo isso que eu falei é exatamente isso que você escreveu aí, irmão Zé Geraldo. Tudo isso que eu falei. Este conceito do arrependimento de Deus está ligado a uma figura de linguagem. Isso a Bíblia é cheia de figuras de linguagem. Literariamente é chamado de licença poética. Jesus usou um zilhão de figuras de linguagem quando ele diz: eu sou o caminho. É uma figura de linguagem. Ninguém anda sobre Jesus. Claro que ele não é o caminho, nós vamos pisar nele. Não. Ele é o caminho no sentido de nós vamos seguir Jesus. Isso é uma figura de linguagem. Quando o Senhor diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. É uma figura de linguagem, meu irmão. E nós temos que ter esse entendimento. Por que o Senhor usa essas figuras de linguagem? Para a gente entender. Não é para a gente mudar o conceito de Deus. Deus é infalível. Ora, se a nossa oração muda o pensamento de Deus, a vontade de Deus, é porque Deus errou. Eu oro. Então, se a vontade de Deus não era que Ezequias vivesse mais 15 anos, Deus havia errado, então, quando falou que ia matar Ezequias. Ele errou. Aí ele se arrependeu de ter errado e falou: não, Ezequias orou, chorou, ele me comoveu, vou dar mais 15 anos para ele. Mas a Bíblia não diz qual era a vontade soberana, perfeita, infalível de Deus. E se eu sirvo um Deus que não muda, um Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, eu tenho que entender que aqui não é isso que está escrito, que eu estou lendo. Que aqui há um entendimento muito maior do que esse que está escrito. Você gostaria de servir um Deus que erra? Um Deus que manda uma desgraça sobre a sua vida? E aí você ora e ele fala: poxa vida, eu errei com aquele irmão lá. Ah, não, eu preciso mudar isso. Agora eu vou abençoar ele. É um Deus instável. É um Deus com um humor variável, é um ser humano. Mas Deus não muda. Deus é infalível. É que nós não conhecemos e Deus não revela toda a vontade boa, santa, agradável e perfeita dele. Qual é toda a vontade? Ninguém sabe. Estas passagens da Bíblia que você lê e fala de arrependimento de Deus, se enquadra em algo que o irmão escreveu aqui, né, chamado de antropomorfismo.
Antropomorfismo é uma palavra grega, né, que é usada na Bíblia, de Moisés até João, colocando Deus na forma de homem. Errado não, para que a gente entenda. Não coloca Deus na forma de um marciano, de um extraterrestre. Coloca Deus na forma do homem. E isso é chamado, irmão Zé Geraldo, de antropomorfismo. Deus literariamente na forma de homem. Por causa disso que você lê um monte de passagem que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Senão ele é igual ao homem, ele é igual a mim. Eu me arrependo, faço um monte de bobagem. Não poderia ter feito. A Bíblia está repleta, meus irmãos e irmãs, de passagens que se referem a Deus como se ele tivesse a forma humana. Antropomorfismo. Ora, a gente sabe que isto não é assim, mas literalmente, literal quer dizer escrito, para que a gente entenda. Quando diz o coração de Deus, está dizendo que Deus tem sentimento por aquilo que ele criou, ele ama. Usa-se o coração para dizer que Deus ama. Usa-se as mãos para dizer que Deus ampara, sustenta. Deus não tem mão, meu irmão. Deus é espírito. Espírito não tem mão. Deus não tem corpo do jeito que nós temos, ó. Não tem. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia, Deus se arrependeu, as mãos de Deus, o coração de Deus, está sendo usado ali naquela passagem uma linguagem antropomórfica. Uma passagem antropomórfica quer dizer, estão naquela passagem dando a Deus uma forma humana. Não que Deus tenha esta forma. Forma e emoções humanas. Deus se entristeceu, Deus se irou, a ira de Deus. Deus se arrependeu. Você pensa que Deus fica bravo, bate na mesa? Isso é para a gente entender que está escrito dessa forma. O cálice da ira de Deus. O cálice da ira. Você acha que tem um cálice lá com toda a ira de Deus e que vai chegar num momento que a ira de Deus vai entrar e vai transbordar? Não, é para a gente entender. É uma forma de dizer que uma hora Deus não vai mais ter compaixão. Não existe o cálice da ira de Deus. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Deus que se arrepende não é o Deus da Bíblia. Não adianta ficar citando passagem. Você cita a passagem, eu estou explicando no geral aqui. Ah, mas lá em 2 das coisas... Irmão, entenda a Bíblia, pelo amor de Deus. Quantos anos você vai na igreja, diz que estuda e não entende? Ora, a Bíblia diz que Deus é infalível, acabou. Ou não é? Ou você crê que ele é, ou você acha que não, ele é, mas de vez em quando ele não é. Deus é infalível, é a infalibilidade divina.
Os cristãos creem, os católicos apostólicos romanos creem que além de Deus ser infalível, o Papa também é. Agora, como é que um sujeito que pega resfriado, gripe, Covid-19 vai ser infalível? Deus não pega nada disso. Quando diz aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, está trazendo a verdade absoluta, que Deus é imutável. Aqui fala da imutabilidade de Deus. Isso quer dizer que o propósito dele permanece. Nós não entendemos. Nós estamos aqui discutindo algo tão óbvio. Eu fui bombardeado na sexta-feira, porque eu respondi que Deus não muda. A oração não é para mudar a vontade de Deus. A oração é para a gente conhecer a vontade de Deus e aceitarmos esta vontade nas nossas vidas, seja ela agradável ou não para nós. Ah, não, Deus muda. Bom, então o seu Deus que muda, não é? Então você não é cristão, você não é. Porque o Deus da Bíblia é imutável. Isso quer dizer que imutável quer dizer que o propósito dele permanece. Quer dizer que ele não volta atrás. Quer dizer que tudo que ele decretou existe. Quer dizer, quando diz que Deus é imutável, quer dizer que ele conhece todas as coisas. Se ele, olha, presta, meu Deus, para mim isso é óbvio. Se ele não volta atrás, se tudo que ele decretou existe, se ele conhece todas as coisas, então não posso entender que a minha oração muda a Deus. Porque eu estou tratando então com Deus que muda para uns e não muda para outros. Então eu estou tratando com Deus que tem preferência por uns e não tem por outros. Então eu estou tratando com Deus que faz acepção de pessoas, faz diferença de pessoas. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Ah, mas então o que acontece que orou e porque era aquilo? A oração estava de acordo com o que ia acontecer. Ah, pastor, mas então não vou mais. Bom, problema seu. Você quer acreditar diferente? Acredite. Não é. Quando você lê lá que Deus se arrependeu, está colocando Deus numa linguagem figurativa para que nós, humanos, possamos nos relacionar com Ele, mas não quer dizer que Ele se arrepende. Vamos voltar ao caso do rei Ezequias. Eu tenho convicção bíblica que o plano original de Deus era mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Não foi que o rei orou e mudou o coração de Deus. Na realidade, aquilo que Deus faz para Ezequias, que leva Ezequias a orar, a se arrepender, isso acontece na nossa vida com a gente toda hora. Isso que está acontecendo no mundo, o que é isso? Gente, eu preguei semana passada o megafone de Deus. Então Deus não ama essas pessoas que já morreram dessa pandemia? É claro que ama. Isso aí é para cada vez mais a compaixão, a misericórdia de Deus, como aconteceu com o rei Ezequias e como acontece na nossa vida toda hora, só que a gente não vê. É bom achar que a gente pode manipular Deus. Ah, não, depois eu oro, né? Eu vou orar para Deus mudar. Deus não muda.
O que muda é aquilo que está dentro da vontade dele. O que acontece é que Ezequias tinha que saber que Deus é soberano. Você pode ser rei, você pode ser gari, Deus é soberano. Porque eu vejo na Bíblia que no final a vontade de Deus foi feita exatamente como Deus queria. Tá certo, eu sei que tem muita gente que acredita, o que vai fazer? Que a oração muda o coração de Deus. Por causa disso que está cheio de crente aí, desanimado. Eu orei. Porque você quer que Deus faça do seu jeito. Você não quer fazer a vontade de Deus. Você quer que seja do seu jeito. Você acha que você ora, Deus se compadece de você e muda tudo. Deus não muda nada. Ele não vai abrir mão da vontade dele, porque ele é soberano. Não sou eu que sou soberano, meu irmão. Eu posso orar de dia, de noite, o resto da minha vida. Estas orações, na verdade, vão me aproximar de Deus, vão me aproximar da vontade soberana de Deus. Eu conhecendo a vontade de Deus, é imutável. Qual é a vontade de Deus? Você sabe? Qual é a vontade de Deus nisso que está acontecendo nesse momento no mundo? Qual é a vontade soberana? Qual é? A gente conjectura. Olha, Deus está avisando a humanidade. Está com o megafone avisando. Vocês estão achando que vocês fazem, acontece? Vocês não fazem nada, não acontece nada. Porque com um estalar de dedo meu vai ficar todo mundo aí. Pode ser isso? Pode, mas pode, além disso, outras coisas maiores? Claro. Não tem um monte de gente doente, não tem gente que morreu? Você acha que quem estava para morrer lá não orou, os parentes não oraram? A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é secreta. Ele não revela para nós, até porque nós não temos capacidade de conhecer essa vontade. Você já pensou, se você sabe que a vontade de Deus é para você morrer daqui 10 minutos? Você ia sair correndo, puxando os cabelos aí. Deus é soberano. Se Ele é soberano, Ele não pode errar. Não é o Papa que é infalível. É Deus que é infalível. O Papa erra toda hora. O Papa não saiu ontem lá, andando pela cidade lá, tem foto aí na internet, orando pela compaixão de Deus. Ora, Jesus andava sem segurança. O Papa, que eu consegui contar, pelo menos 4. Pelo menos 4. Para a gente dizer com confiança e certeza que a oração muda o plano de Deus, primeiro nós temos que saber qual era o plano de Deus. Deus, será que eu estou falando algum absurdo? Como é que eu vou dizer que a oração muda o coração de Deus se eu não sei o que estava no coração de Deus? Não é porque aconteceu comigo ou porque Deus fez do jeito que eu pedi. Eu não sei o que estava no coração de Deus. E se Deus queria me quebrantar, queria que eu orasse, queria que a minha vida ficasse realmente nas mãos dele. E quando eu orei, me quebrantei, minha vida ficou nas mãos do Senhor, simplesmente aquilo que já era plano de Deus aconteceu.
Você conhece os planos de Deus? Então me fala. Conta para mim. Conta para todo mundo. É claro que orar é importante. Veja bem, eu estou dizendo que orar é maravilhoso, que orar é tremendo, que orar é bom, que orar é poderoso. Eu não estou contra a oração. Porque é orando que nós vamos entrar dentro de algo que é completamente misterioso para nós, que é a boa, santa e agradável vontade de Deus. Porque orar é uma forma e única forma da gente se relacionar com Deus. Orar não é uma troca de pedidos e favores, como a maioria aprende. E como é bom esta verdade, como é boa esta verdade, ninguém quer abrir mão dela, né? Quem é que quer abrir mão? Ninguém. Não, eu creio assim. Ora, você pensa do jeito. Tá bom, tudo bem. Eu só não posso abrir mão de levar a verdade. Orar vai muito além de uma troca de pedidos e favores. Orar vai nos levar a conhecer ou a aceitar a boa, santa e agradável, perfeita vontade de Deus. Mas isso está aqui no Evangelho. Jesus orou assim: olha, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Não adianta você ficar pegando uma passagem, 2 passagens, 20 passagens, 50 passagens que falam exatamente isso que eu estou falando, que se enquadra exatamente dentro disso que eu estou falando. Você está batendo em ferro frio. Você tem que buscar entender. Isso que ele está falando é isso? Por que é isso? Não é isso? Por que não é isso? Não adianta ficar trazendo Esdras, não sei quem, isso aí é bobagem. Estão viajando, gente. Deus não muda. Se ele não muda em nada. Ou ele só muda naquilo que é conveniente para a gente? Quando não é conveniente, não, Deus não muda, Deus é imutável. Quando é conveniente, não, ele muda assim. Não, Deus é bonzinho. Deus é amor. As nossas orações são eficazes? Claro. Quando Deus nos manda orar, Ele diz que vai nos atender, e isso não é ilusão, é verdade. Ele vai responder às nossas orações e atender os nossos pedidos, mas no final a vontade dele será feita. Entendeu? Deus não muda a vontade dele. As nossas orações, é duro falar isso porque são muitas pessoas que ouvem, cada uma tem uma capacidade de entendimento, né? A gente fala e acha que as pessoas estão entendendo, mas na verdade não estão. Mas as nossas orações, na verdade, são maneiras secundárias para que os propósitos de Deus aconteçam. Não adianta você achar que a sua oração muda o coração de Deus. Você vai se arrepender, você vai virar um crente frustrado. A minha oração me faz entender a grandeza de Deus e o propósito dele. Porque é o propósito dele que vai acontecer. Não é a minha oração, é o propósito dele que acontece. Porque ele é imutável, porque ele é soberano. Pense nessas palavras. Não adianta você ler lá, Ezequias virou, orou, chorou e Deus. Então Deus muda. Então ele não é Deus. Então ele erra, ele errou. Ele errou. Ele ia matar Ezequias, mas
errou, acho que é melhor não matar não, sabe? Ora, ele é Deus, gente. Nós estamos falando de Deus, não estamos falando do presidente, não estamos falando do português da padaria, do homem do sacolão, nós estamos falando de Deus. Deus querido, Pai amado e todo-poderoso, eu louvo o Senhor, agradeço o Senhor pela oportunidade de trazer este assunto à baila novamente. Senhor, fala com aqueles que ouviram a explanação da palavra, que eles busquem entendimento através daquilo que já foi lido, daquilo que está sendo lido e daquilo que será lido. Entendimento claro do texto, texto no contexto. Fala com os meus irmãos, Senhor, fala comigo também. Né? Passei preocupado, querendo entender mais para levar a verdade. Fortalece-nos, Senhor, na fé soberana, em um Deus que não muda, que não erra. Eu posso crer porque Deus não erra, eu erro, Deus não. Louvado seja o Senhor, que é imutável, que nunca erra. Por causa disso que eu posso confiar no Senhor. Por causa disso que eu posso aceitar a sua vontade, por pior que seja. Eu sei que ela é boa para mim, porque o Senhor não erra, porque o Senhor não muda. No nome do Cristo Jesus que eu oro, te louvo e te agradeço. Amém.